Isso, Donizete. Obrigado por estar aqui. Espera aí. Deixa eu só avisar lá a turma lá. Donizete, tem que pegar e clicar nesse novo link aí que está no WhatsApp, no chat, e mudar de sala, porque essa sala eu não consigo gravar, tá? Vê se você consegue aí, por favor, que a Carla mandou. Consegue colocar de novo? Coloco. O chat tá vazio. Ó. Vê se consegue clicar nele aí. Entrou lá, Vicente? Clica nesse novo chat aí. Beleza. O Donizete, coloca no seu. Carla, coloca no seu. Tá? Ô, Fernando, que você que está chegando agora, entra nesse... Nós vamos mudar de sala. Esse é o link. Avisa para quem do teu grupo aí. Nós estamos mudando. Tá? Eu preciso avisar lá nos grupos. Espera um pouquinho só. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Nós, pecadores, agora e na hora da... Oi, tô aqui já. Beleza, vai ficando aí, deixa eu avisar as pessoas rapidamente. Espera aí. Eu não preciso sair daqui ou não? Precisa sair daqui e entrar lá. Eu vou mandar no... Vou mandar no... celular, eu não sei se eu não vou conseguir entrar. Eu tô te mandando no seu zap. Por favor. Tô mandando. Espera um pouquinho, pessoal. Já estou entrando aqui já. Espera aí. Deixa eu terminar de avisar as pessoas aqui. Oi, professor. Vai entrando. Eu já vou falar com vocês. Tá. Deixa eu só terminar de avisar. Falta pouca coisa. Tá. Ok. Agora podemos retomar aqui agora, né? Vamos lá. Deixa eu só avisar o Douglas. Já corrigi sua introdução, já devolvi, tá? Vicente, depois você dá uma olhada, veja o que aconteceu lá. Tá muito boa. Parabéns pela introdução que vocês fizeram, viu? Poucas coisas para arrumar. Vicente, recebi a sua introdução, mas eu acho que eu não corrigi ainda, que eu recebi hoje, né? Eu vou corrigir e depois eu te dou. Tá tudo dentro do prazo. Todos vocês estão dentro do prazo. Carla, Laércio e Renatinha que vai entrar aí, tá? Fique tranquila. Façam a partir de amanhã, que vai ser o feriado, dia 8 ou 9, e me mandem que eu corrijo, que está em tempo ainda. Donizete, manda lá também a introdução que eu corrijo para vocês, está tudo em tempo aí. A introdução eu já coloquei lá, mestre. Já? Então eu vou corrigir e devolvo para você. Você já colocou lá no portal, mais fácil. Tá bom? E aqui eu só olhei essas que eu estou te falando aí. Fernando, boa noite. Que grupo que você é e quem é o seu tutor? Tudo bem, eu sou do grupo 33, o tutor é o professor Oswaldo. Legal. Então é o seguinte, todo mundo que entra aqui no chat tem que colocar o nome completo, a sua formação, o grupo e quem é o seu tutor. Faz a gentileza para mim? Tá bom. Tá? Beleza. O objetivo de hoje é a gente comentar... Vamos lá, apareçam vocês aí, pessoal, para a gente dar aula mostrando para as pessoas, né? Senão não quer dar aula para parede, nem para mar, nem... Né, Maurício? Boa noite, Maurício. Tá mudo? Tô não, professor. Tô falando. É isso aí. Vamos lá.
Boa noite. Isso. É o seguinte, nós estamos nos aproximando para construir como é que chama? O artigo final, tá? Vocês tiveram a primeira experiência construindo o resumo. Eu vou recapitular até para o Fernando, que está chegando aí, para que ele possa ajudar. Fernando, papel e lápis na mão, que vai te ajudar, viu? Então é o seguinte, nós falamos... Ô, Márcio, boa noite. Apareça aí, Márcio. Boa noite aí, Jefferson. Beleza, bom, estou gostando de ver vocês aí. Tá? É o seguinte, nós comentamos com vocês a respeito da forma como nós vamos trabalhar aqui, né? Ou seja, primeira coisa é fazer um artigo de forma que possa ser aceito, tá, dentro da Univesp, tá? Dentro lá do EBENGE, ou COBENGE, como é o nome do nosso congresso. E o que eu fiz? Vou falar em primeira mão antes de falar do resumo. Eu fiz um resumão, digamos assim, cheio de dica, porque ontem eu fiz uma reunião com o professor Sebastião e com o Alexandre. Eu recebi a incumbência de fazer um modelão, tá? Mas não é um modelão só para entra lá e completa. É um modelão de dicas que eu vou repassar para vocês em primeira mão, só que agora eu vou falar, depois eu vou mostrar para vocês. Eu só não mandei ainda para o Sebastião, que ele vai mandar para o Paulo para compartilhar, mas eu vou compartilhar com os meus alunos, tá? Porque eu mandei para um professor de português, aliás, quem precisar, é lá da região de Guaratinguetá, tá? Ele que faz corrigiu minha dissertação de mestrado, minha tese de doutorado, meu pós-doc, né? Então ele está dando um pente fino. Então vamos lá. O documento funciona assim. Resumo. Elementos principais. Como vocês já tiveram aula comigo e já batemos várias vezes, eu vou, que nem numa aula, eu vou perguntar, né? Vicente, qual é o primeiro elemento do resumo, Vicente? Para ver se está lá no seu resumo. Pode colar aí. O elemento é objetivo, professor? Parabéns. Como que eu tenho que fazer o objetivo, Carlinha? Para tornar bem dinâmico aqui. Como que eu externo, como que eu explano o objetivo? Bem sucintamente, em poucas palavras. Não, o objetivo. Direto e reto. Quer ver, ó? Como é que eu falo com o objetivo, Douglas? Na terceira pessoa. Não, senhora. Objetivo, sempre o verbo definitivo. Um minutinho só, peraí. Verbo definitivo, desculpa. Mércio, eu estou em aula, já ligo para você já, tá bom? Obrigado. É a pessoa que está fazendo a correção disso aí, entendeu? Então é o seguinte, então tá justamente bonitinho, ó. Objetivo deve ser explanado, explicitado com o verbo infinitivo. Ponto. Segunda coisa, segundo elemento, qual que é, Maurício? Vamos lá. Estou fazendo isso porque vocês vão, quem tiver que apresentar, na hora já defende tranquilamente. O segundo dentro do resumo, professor. Isso. Metodologia. Parabéns. A metodologia é a forma como o artigo, como o projeto foi desenvolvido. Diferente de uma pesquisa, né, que eu posso falar pesquisa de campo, tudo mais, vocês podem usar isso, tá? Mas muitos usaram, eu gostei como o Douglas colocou. Olha, foi utilizando por meio de ferramentas inteligentes, ferramentas hoje que vocês têm da engenharia, ok? E isso, acho que o Grupo 50 também usou esse termo. Ou seja, mas baseado em referenciais ou referências. Aqui do meu grupo, quem falar referência bibliográfica ou bibliografia, eu torço a orelha. Esse termo não existe mais. Então é pesquisa em referenciais ou em referências, ok? Muito bem. O próximo elemento, Jefferson, aqui ninguém entra mudo não, Jefferson. Qual é o próximo elemento do artigo, Jefferson? Abre aí, se não souber, o Donizete completa. E o Márcio emenda. Vamos lá. Fala, Donizete, qual é o terceiro, já que já está apurando? É os resultados. Parabéns, é isso aí. Vamos lá. Beleza, então o terceiro elemento se chama resultados. Ou seja, só que resultado aparece, eu estou dando subsídio para vocês, caso tenha que apresentar o projeto, ter na ponta da língua. Resultados acontecem quando a gente tem uma pesquisa. Vocês fizeram um projeto. Até que tem alguns aqui que tem resultados. Por exemplo, quando você passou um questionário para saber o que o pessoal achava dessa plataforma, né, e tudo mais. Vocês fizeram pesquisa de anterioridade, isso é resultados que vocês trouxeram, né? Mas resultado, no caso de projeto, são os benefícios que a sua plataforma, que o seu produto, que o seu serviço,
irá oferecer a quem utilizar. Ok? Então, enumere 5, 6, 7 benefícios que essa plataforma irá fornecer a quem utilizar. Tudo bem? Bom, qual é o último agora, Laércio? Você está no carro, mas você pode falar, Laércio. Abre o microfone aí. Vamos lá. Ou está só dirigindo, não está prestando atenção aqui? Entra aí, Edgar. Cadê você? Fala, Jefferson. Então, qual é? Ajuda, que você passou batido. Deixa eu olhar uma olhada aqui. Tem que estar atento, rapaz. Aqui não tem nada, não. Tô tentando compartilhar minha colinha com o pessoal aqui, mas no chat não vai a imagem, né? Fala aí, Márcio. Qual é o último? Conclusão. Parabéns, é isso aí. Aí você tem que olhar lá. A conclusão é simples. É só a gente pensar. Eu fiz um projeto, coloquei um objetivo. É como eu estou lá na linha de produção de controle de qualidade. O produto está pronto. A pergunta é, está aprovado ou está reprovado? Ou seja, alcancei ou não alcancei o objetivo que foi proposto? Tá? Se eu alcancei o objetivo, esse objetivo ele pode contribuir, por exemplo, à sociedade? De que maneira ele contribui? Só isso, uma frase lá de um parágrafo de 2 linhas, 3 linhas no máximo. Então, veja, se tem 15 linhas para fazer, a primeira eu posso fazer uma contextualização, falando a importância desse projeto. Aí eu uso 2 linhas para apresentar o objetivo. Já são 4. Eu vou usar 4 linhas praticamente para falar dos resultados, onde eu vou usar mais. Tá? Então, eu já usei 2, 4, com mais 4, 8. Tá? Aí eu vou usar, por exemplo, 2 linhas para metodologia, já são 10. Né? E uso 3 linhas para conclusão, 15 linhas. Acabou. Não precisa mais que isso. E agora tem um elemento que não aparece nessas 15 linhas que deve ser apresentado, que é a última coisa. O que é, Douglas? Qual é a última coisa que a gente compõe lá no final? Depois que eu acabei o artigo, tem um negocinho embaixo, como é que chama? No final ali é um agradecimento, né? Não é no artigo, é no resumo. Eu não saí do resumo ainda. Ah, perdão. O que eu falo? Na conclusão? As palavras-chave. Um minutinho que tem o teu irmão aqui, peraí. Ô, Luiz, tudo bem? Ô, Luiz, eu estou em reunião aqui na Univesp com meus alunos. Você quer participar? Não tem ninguém aqui comigo, tá? Do Polo de Mogi. Tá bom? Não, ela só compartilhou que nós estamos fazendo a reunião. Se quiser vir participar, pode vir aí, tá bom? Tá bom, então. Obrigado. Tchau. É o tutor de Mogi. Então é o seguinte, a última coisa, quando acaba o resumo, se chamam palavras-chave. Escolham de 3 a 5 palavras-chave. Não pode esquecer que dentre as palavras-chave tem que estar o nome do seu projeto. Então, vou falar agora, só para a gente resumir, para bater mesmo. Carla, qual é o nome do seu projeto? Vamos, Carla. Oi, professor. Nome do seu projeto. O meu é... Caramba, fugiu. Peraí. Eu não tô com a colinha. Para isso, pelo amor de Deus, Carla, não sabe o seu nome. Professor, eu ainda tô com dor de cabeça, não tô conseguindo nem abrir o olho. Enxerga meu olhinho miúdo. O dela é Caru, Vamos lá. Douglas, qual é a palavra-chave sua do seu projeto? Olha, no nosso aqui foi serviço, prestação de serviço. Não. Só a palavra principal, que é o do seu grupo. Principal, clique serviço. Isso, essa palavra tem que aparecer. Vicente, qual é a palavra-chave do seu grupo? Tá mudo? IoT, professor, internet das coisas, é uma palavra. IoT não tá. Vamos lá, Maurício. Salva o grupo agora. Como é que chama a sua plataforma? 6MDS. Isso. Sistema de monitoramento integrado de saúde à distância. Só SMD. MSD. Isso, ou plataforma CSD, tá? Então, vamos lá. Jefferson, qual é o nome da sua palavra-chave? O nome do seu grupo, qual é? Vai ser o Brand, né? Brand educacional. Então, essa palavra tem que estar lá para a pessoa querer buscar seu projeto. A sua, Márcio,
Plataforma Econovidro. Curto e grosso. Corte, tira a palavra plataforma. Econovidro. Entendeu? Donizete, qual é a sua? Sobrou, levou. Beleza. Agora, uma coisa que eu não falei para vocês. Aliás, Fernando, qual é a sua? Como é o nome da plataforma de vocês? O que é que estão fazendo? Então, a gente estava desenvolvendo para o TCC, né, um sistema de adaptadores para botão de elevador, para poder acionar ele sem ter que tocar. Desculpa. Como é que vocês chamaram isso? Uma palavrinha simples. Como é que vocês chamaram isso? Talvez plug and play. Isso aí. É essa palavra-chave que você tem que lembrar do seu grupo. Ela tem que estar lá. Por que isso? Porque uma coisa que vocês têm que lembrar, que dentro do projeto, vocês têm que puxar como referência o seu projeto da Univesp. Não pode esquecer isso. Aquilo é um material real, já existe. Então, ele pode ser citado dentro do seu artigo. Bom, fechamos aqui, então, o resumo. Esse é o resumo que vocês têm que fazer. 15 linhas. Palavras diretas. Não pode usar pronomes na primeira pessoa. No meu caso, no nosso caso, esquece isso. Sempre terceira pessoa. Tudo bem? Muito bem. Vamos lá. O segundo elemento que vocês vão ter que entregar se chama introdução. A introdução é algo interessante. A introdução você tem que pensar o seguinte. Laércio, você vai apresentar, por exemplo, o seu filho para essa equipe aqui. Então, introdução não se utiliza citação. Errado usar isso. É como falar assim, Douglas, apresenta para mim, por exemplo, um membro do seu grupo. Apresenta o Jamil. O Jamil é engenheiro, tá? Ele trabalha em tal lugar, ele faz isso, tem essas competências, e é isso que vocês vão apresentar com o projeto de vocês. Então, agora, vamos lá, para a gente poder lembrar e estar no sangue aqui, para nunca esquecer num projeto. Quais são os elementos que fazem parte de uma introdução? Toma nota dessa, Fernando, que isso é legal. A primeira coisa, Carla, vou começar com você, Carla. Fala lá, Maurício, qual é a sua dúvida primeiro? Vamos lá. Objetivo de estudo, delimitação, justificativa. Não, calma, Maurício. Calma, Maurício. Assim você estraga meu filme, Maurício. Você está estragando meu filme, rapaz. Eu sei que eu vou te dar o 10. Eu quero acelerar o seu filme. Não. Calma, tu tem tempo. Fica tranquilo. Eu reservei só o dia para vocês. Fique frio. Você estraga meu filme. Calma. Quero que você abaixe a mão aí. Foi só uma brincadeira. Eu sei disso. Vamos lá. O primeiro elemento para a gente poder discutir, para ficar, para nunca mais esquecer. Então, já que você falou, Maurício, qual é o primeiro elemento, então? Da introdução é o objetivo de estudo. Não, tá vendo? Já falou errado, tá vendo? Objeto. Não é que está distante. Está distante objetivo. Aqui. O primeiro elemento de estudo. Isso, o primeiro elemento é o objeto, ou seja, aquilo que está sendo estudado. Então, por exemplo, Márcio, qual é o objeto do seu estudo? Reciclagem de vidro. Parabéns, é isso aí, tem que estar na massa do sangue. Donizete, qual é o seu objeto de estudo? Comercialização de sobra de material de construção. Resíduo de material de construção, ok? Aliás, eu vou fazer uma pausa antes de começar. Eu lembrei do Donizete, eu tenho que falar aqui antes mais tarde. Uma outra coisa importante é o título do projeto. Não me deixa falar, não deixa esquecer de falar isso. O título, alguns têm que rever o título, não pode ser um título grande. O título tem que ser chiclete. Ou seja, curto e grosso, a pessoa tem que entender. Econovidro, reciclagem de vidro. Ponto. Tá, sobrou. Reciclagem de materiais de construção. Ponto. Nada de quilométrico. O professor Sebastião acabou reclamando sobre isso, de alguns projetos que ele andou olhando. Então, já vamos corrigir o mal pela metade antes de chegar lá para ele. Tá? Então, já vamos pensando aí. Voltando à vaca fria. Então, objeto é aquilo que está sendo estudado. Então, no caso do Douglas, qual é o seu objeto? Prestação de serviço. Prestação de serviço. Ou poderia ser prestação de serviço e manutenção. Ponto. Ou manutenção residencial. Mas fica só na prestação de serviço. Aqui, prestação de serviço, você está muito amplo. Tá? Então, pense um pouquinho como vai ser esse objeto. Não é que está errado. Mas objeto é o que é? É prestação de serviço? Então, é prestação de serviço e manutenção. Ponto. Residencial. Acabou. Tá? Carla, qual é o seu objeto? Peraí. O meu é resíduos orgânicos úmidos. Ponto. Tá. Maurício ou Vicente, fala de vocês. Qual é o objeto? O que vocês estão estudando para construir a plataforma? Saúde das pessoas, monitoramento de sinais à distância. Não, pega o verbo. Monitoramento de saúde de pessoas. Ponto.
E, Fernando, o que você está estudando? Eu diria que o objeto seria o acionamento de botões, né? No caso, elevadores, mas com perspectiva de ampliar para outros tipos de botões no futuro. Então, seria acionamento de elevadores. Ponto. Entendeu? Uhum. Cuidado aí. Agora, o segundo elemento, Douglas, da introdução, qual é? Para vocês mesmo fazendo a correção de vocês. Vamos lá. O desenvolvimento? Não, eu estou dentro da introdução. O Maurício, lembra que o Maurício já quis queimar meu filme todo? Qual é o segundo elemento, Maurício? Fala aí agora. Delimitação. Isso, a delimitação, ou seja, onde está o seu objeto? A delimitação ela pode ser de dois tipos, temporal e geográfica. Então, por exemplo, Márcio, onde você está estudando o seu objeto? Mogi das Cruzes e região. Beleza, delimitou. Então, o projeto começou para essa região, tá? Donizete, onde está sendo o seu estudo? Zona Leste, São Beleza, Paulo. Isso aí. Parabéns. Zona Leste, Beleza, parabéns, tá? E o seu, Vicente? E Maurício? Na Grande São Paulo, com posterior abrangência nacional e em revisões futuras, alcance internacional. Calma, Maurício. Hoje, onde está? Hoje, na Grande São Paulo. Beleza, é isso aí. Depois você vai fazer, depois quando você no futuro, no final do seu projeto, você vai colocar quais são os possíveis desenvolvimento, continuidade, aí você pode falar isso aí. Deve, ok? Muito bem. Entenderam? Agora, quando eu falo delimitação regional, é uma coisa, temporal é outra. Por exemplo, temporal é quando o teu objeto está sendo estudado. No caso de vocês, alguns estão começando hoje, ou seja, desde 2020, quando começou o curso, até 2021. Alguns podem estar estudando um objeto desde 2010. Ok? Bom, vamos lá. Terceiro elemento, qual que é agora, Douglas? Vamos ver se lembra. Vamos entrar, vai entrar no jogo aqui. Os meus alunos não vão me decepcionar, hein? O próximo, professor, vai ser... Deixa eu me recordar aqui das minhas anotações aqui. Olha a sua introdução. Principais motivos. Isso. O próximo elemento se chama justificativas. 5 a 7. Justificativas. As justificativas são os motivos pelos quais você está escrevendo. Na justificativa, você vai verificar o seguinte, né? Aliás, qual é a forma da justificativa? Isso aqui é importante. Ela sempre deve ser apresentada na forma de adjetivos ou de substantivo. Vou até melhorar para vocês, tá? Mas nunca na forma de verbo e no infinitivo. Nunca se coloca uma justificativa na forma de verbo no infinitivo. Por isso, a dica é, ao escrever justificativa, a pergunta é por quê? Por que você está fazendo esse artigo? É só responder. Por que você gosta da sua esposa, do seu filho, da sua mãe? Ah, porque ela é carinhosa, é um bom ouvinte. Ó, então, eu estou dando qualidades, ok? Então, olha só. Vamos supor que alguém, é o exemplo que eu dou lá no estudo que eu vou mostrar para vocês, por que você está fazendo isso aí? Olha, para garantir a sustentabilidade, tá certo? Não. Pensa aí no que eu estou falando. Para garantir a sustentabilidade é um motivo? Não. Motivo. Sim ou não? Acho que pode ser um, pode? Um dos. Vou repetir de novo. Não quero que quando eu falo alguma coisa passe pela cabeça e vai direto embora. Ao se escrever um objetivo, são motivos. Eles devem ser apresentados na forma de adjetivo ou substantivo. Não pode ser escrito na forma de verbo. Eu disse para garantir a sustentabilidade. Tá certo? Não. Por quê? Acabei de falar um verbo, pessoal. Eu comecei com o verbo. Tá? Então, seguinte, como seria um substantivo? Um substantivo seria a sustentabilidade. Então, o motivo é pela sustentabilidade. Ah, mas eu não quero colocar sustentabilidade. Eu quero que o meu produto ele é sustentável. Sustentável é adjetivo. Então, os dois poderiam. Ou pelo motivo da sustentabilidade, ou o processo ou o produto é sustentável. Então, o que vocês têm que fazer na hora? Vou dar uma dica que ninguém tem essa dica. Quando você colocar a sua justificativa, verifica se a primeira palavra é um verbo ou é um substantivo.
ou é um adjetivo. Se for substantivo e adjetivo, nota 10. Se for verbo, não é justificativa. Tá ok? E esse é um erro muito comum nos contratos, nos projetos, nas teses, nas dissertações, nos artigos científicos e nos TCCs. Ok? Agora, veja só, você elencou vários motivos que você colocou a sua plataforma. Ó, por que você está fazendo isso? Ela é econômica. Falei certo ou falei errado? Eu falei ser econômico? Não. Eu falei econômica. Ser econômica é um substantivo. Tá? Agora, se eu falava, qual outro motivo? Pela economia que traz. Agora é substantivo. Então, saber esse detalhe ajuda muito. É logo, quando passar aqui por mim, eu vou corrigir isso. Ok? Então, você vai colocar 7. Depois que eu coloquei as justificativas, a pergunta é por quê? E se coloca substantivos ou adjetivos, tá? Você escolhe o maior, a mais profunda, né? A que realmente está fazendo você escrever ou desenvolver o seu projeto. Isso se chama, próximo ponto, relevância. É como a gente pergunta assim para alguém: por que você casou com fulana? Pelo amor. Esse é que estou cristalizando, dentre todas as justificativas, a maior. Tá? Então, é a mesma coisa. Quando o Finocchio falou com vocês, conversa de elevador, eu vou comprar o seu projeto. Você tem menos de 30 segundos para me mostrar os motivos por que você vai escrever ou desenvolver essa plataforma. Na realidade, ele quer justificativa. Aí vai para um determinado momento e fala assim, mas qual é o principal motivo? Ele quer que se diga a relevância. Pode falar, Donizete. Graças a Deus. Ô, mestre, eu tô com a minha introdução aberta aqui, isso tá falando, eu tô já olhando, então eu tô vendo que eu já fiz tudo errado aqui. Mas não tem problema, tem tempo de arrumar. Mas vamos lá. Assim, um dos motivos, né, para potencializar e aproveitar melhor os insumos extraídos da natureza. Como não é aí, ó, aproveitar é verbo. Então, como que a gente muda isso? Motivo, aproveitamento, ser substantivo a palavra. Entendeu? Então, tudo tem jeito na vida, só não tem jeito para a morte. Então, quando é verbo, você tira o estado do verbo no infinitivo, substantiva, pelo aproveitamento dos recursos. Ok? Contribuição, podia falar, contribuir para a sustentabilidade, contribuição para a reciclagem. Entendeu? Então, você substantiva a palavra e transforma-a em justificativa. Vamos lá. Próximo ponto agora que uma introdução deve ter, depois que falamos na ordem, vamos lembrar. Objeto, delimitação temporal e geográfica, justificativa, quinto, relevância. Próximo. Agora, chama-se objetivo. Eu vou bater na tecla, vai sair daqui, qualquer projeto daqui para frente sai correto. Objetivo. Agora sim. Objetivo, vocês têm que externá-lo com verbo no infinitivo. Tá? Vou começar com você agora, Fernando. Você se formou em engenheiro o quê? Engenheiro civil. Beleza. Para que você se formou em engenharia civil? Desculpa, não consegui te escutar. Para que você se formou em engenharia civil? Seja sincero, direto ou reto, vai lá. Essa é difícil, hein? Mas eu diria que talvez para conseguir garantir trabalho. Olha como você recebe. Olha, presta atenção na sua fala. Você já deu a resposta certa. Quando você pergunta com para, você já vem com o verbo no infinitivo. Entendeu o que é objetivo? Objetivo é finalidade. O que você quer alcançar? Objetivo é onde vou chegar, onde o artigo irá chegar. Então, o objetivo, ele tem que ser com verbo no infinitivo. E dica, um objetivo só. Você não tem tempo. O artigo tem 10 folhas. Não adianta vir falar com o objetivo principal, objetivo secundário. Para com isso. Um objetivo único. Tá? E guarda bem isso. O mesmo objetivo que você colocou no resumo tem que estar igualzinho, da mesma forma, na introdução. Então, quando eu corrigi alguns trabalhos, tinha objetivo na introdução de um jeito, e no resumo no outro, e na metodologia outro. Ok? Bom. E aí eu posso começar com o objetivo, o parágrafo assim, com o objetivo do projeto
Objetiva C. Objetiva C, tá? Ou então, o objetivo do artigo é. Pode qualquer forma dessa, ok? Agora, quando eu falei de justificativa, a pergunta era por quê? A pergunta agora no objetivo é para quê? Guarda bem isso. O para quê te leva a um verbo no infinitivo. Né? A mamãe pergunta, para que você vai para a rua? Para brincar, para jogar bola. É automático. Para que você entrou na empresa X? Para ganhar dinheiro. Ok? Então, isso é sério. Bom, depois do objetivo, outro elemento se chama metodologia. Mas o que é a metodologia? Aqui é que está. A metodologia é a resposta para a pergunta como. Como? Como o seu projeto foi desenvolvido? Tá? Por isso que aqui, diferentemente das pesquisas acadêmicas, né? Na pesquisa acadêmica a gente fala assim, ó, o projeto ele foi feito, por exemplo, um estudo de caso, como alguns casos aí, tá? Acontece por aí. Pode aparecer, Edgar, não tem problema não, tá? O meu projeto foi pesquisa em referenciais e não em referências bibliográficas, ok? Então guarda bem isso, tá? No caso de vocês, vocês podem falar que o estudo de vocês foi um estudo de caso, foi um estudo de campo, foi um estudo em busca de tecnologias, hoje, de inovação, né? Pode colocar tudo isso. Só que é interessante colocar em quantas etapas o teu estudo foi desenvolvido. O estudo começou com uma pesquisa de anterioridade, depois uma busca das principais plataformas para escolher qual seria, depois a definição da plataforma e a implantação da plataforma. Bom, eu já falei a metodologia que eu fiz a busca da anterioridade, eu falei que eu me baseei, o projeto se baseou em referenciais, tudo que tinha escrito no mercado a respeito disso, né? E algumas plataformas para usar, e depois já disse as etapas. Entenderam? Pergunta Douglas, Carla, Laércio, Edgar. Jefferson, está entendendo, Jefferson? Está acompanhando? Tudo certo, professor. Beleza. Próximo passo. Fernando, conseguiu acompanhar a metodologia? Beleza. Próximo passo agora se chama problematização. Tudo na vida é em cima de um problema. A gente nasceu para resolver problema. Engenheiro, mais ainda. Então, qual é o questionamento que eu vou fazer? E sempre o questionamento deve-se utilizar um advérbio, alguma coisa que permita você encontrar várias soluções. Então, você vai olhar para o seu objetivo e vai perguntar assim, vou pegar, por exemplo, do grupo do Jefferson lá, né? A gente sempre pergunta como ou de que maneira, tá? Porque se eu perguntar assim, ó, Fernando, vamos supor, você é casado, solteiro, tipo de grupo bico, Fernando, o que você é? Aqui aluno tem que participar. Eu sou solteiro. Beleza, tá namorando? Não. Poxa vida, tá no saldão então, vai, fica tranquilo lá. Vamos supor que você convida a sua mãe aí para almoçar, a mãe e o papai. Ela falou, ô papai, mamãe, vocês querem almoçar aqui no churrasquinho de gado da esquina? Quantas respostas você vai ter? Quantas respostas possíveis, você diz? Possíveis. Duas. Duas. Sim e não. Isso não interessa, isso não é problematização. Tá? Então a gente pergunta assim, aí você, como é um cavalheiro, vai perguntar papai e mamãe, onde vocês gostariam de almoçar? E aí você tem N respostas. Por isso, aqui, a gente pergunta, não vai perguntar onde, mas a gente vai perguntar de que maneira, esse é o advérbio a ser usado, ou como. Então, se o objeto de vocês, vamos pegar lá do Márcio, o grupo do Márcio, é reciclagem, então, por exemplo, de que maneira dar uma destinação adequada aos resíduos de vidro? Posso até melhorar e colocar a localização da região de Mogi das Cruzes. Olha que legal. Márcio, já dei a dica, me deve um suco de laranja, hein? Né? A mesma coisa para o Jefferson, né? De que maneira sanar os problemas, né, de dúvidas, né? De dúvidas ou de conhecimentos de estudantes do segundo grau. Entendeu? Então, essa é a pergunta. Olha só a sacanagem aqui agora. Depois da problematização vem a hipótese.
A hipótese é a solução para o problema. Então, se eu perguntar agora, Márcio, se você errar, eu juro que eu corto seu pescocinho. Qual é a solução para o problema da reciclagem? Qual é a solução? É a plataforma Econovidro. É isso aí. Então, você tem que fazer uma coisa para chamar o seu projeto. Então, a sua alunação tem que trazer o seu projeto à baila. Tá? Então, ó, de que maneira dar à disposição adequada os resíduos de vidro dele? Então, uma das soluções é a aplicação da plataforma Econovidro. Ou da plataforma educacional, brand educacional. Ou a sua, Donizete, a plataforma Sobrou Levou. Ou a sua, Vicente e Maurício. Faça a pergunta depois. A CIS MSDS. Entendeu? Isso. Como Douglas, qual é a solução para a busca segura, né, de manutenções prediais ou residenciais? Clique Serviço. Seria a plataforma Clique Serviço. Então aí, Fernando, agora é você, hein? Quero ver você aqui. Aqui tem que participar. Edgar, vou perguntar para você. Vai preparando aí. E aí? No caso de você, o seu me explica o seu projeto rapidamente. Que é a botoeira que você está fazendo? O meu, você diz, seriam adaptadores para fixar nos botões de elevador, de modo que a gente conseguisse fazer o adaptador, aperta o botão, a gente só coloca a mão perto, entendeu? Então, aí tu não precisa tocar o botão, é isso? Isso, a gente... Então, a pergunta eu vou te dar de graça, Fernando, depois você me dá a Coca-Cola também, ó. Então, de que maneira, né, tornar o acesso dentro dos elevadores aos andares, de que maneira ter o acesso aos andares, né, dentro do elevador, sem tocar os botões, ou então só ter o acesso. Uma das formas seria a implantação da sua plataforma ou da sua solução tecnológica. Sim, sim. E a gente coloca na hipótese, uma das formas, você tem que colocar, uma das formas é isso, porque existem outras formas. Com nossos botões plug and play. Isso, entendeu? Como é que é, Fernando? Uhum. Muito bem. Edgar, eu falei que você não ia ficar ileso, Edgar. Vamos lá. Apareça aí. Vamos lá. O seu problema é semelhante. Com certeza. Lembrar que o seu é igual do Jefferson. Eu vou quebrar o seu galho, vou fazer a programação para você. Então, de que maneira ou como, né, colaborar ou ajudar os estudantes de engenharia e os engenheiros nas atualizações ou nas dúvidas nas áreas de engenharia? Qual seria a resposta? Se você errar agora, eu juro que eu mato você, rapaz. O objetivo da 49... Não vai falar objetivo, você vai direto. Não. Uma das soluções é a aplicação do quê? Da plataforma? Plataforma de ensino e aprendizagem 49 Engenharia. Tira essa palavra ensino e aprendizagem, vai direto. Uma das soluções é a aplicação ou uso da plataforma 49 Engenharia. Direto e reto. Eu não preciso substantivar nada, professor? Nada, agora não. Você está na introdução, meu filho. Você está na introdução. Depois, lá dentro do projeto, você faz isso. Tá? Então, você está na introdução, e dentro da introdução, nós estamos dentro do item chamado problematização e hipótese. Tá? Você vai me mandar, eu vou ajudar. Então, marca lá. A problematização é de que maneira contribuir para a melhoria do conhecimento ou para sanar dúvidas dos alunos e engenheiros atualmente. Uma das possíveis soluções é a utilização da plataforma 49 Engenharia. Fala, Maurício, manda ver. Maurício, não, Vicente, diga. Professor, no nosso caso, nós estamos defendendo que a nossa plataforma não tem equivalente no Brasil. A gente vai usar também, uma das formas porque... Uma das formas uma das formas inovadora ponto. Já peguei sua inovação no caminho. Entendeu? Então, você tem que colocar a pergunta sua é importante. A pergunta é, de que maneira é possível monitorar os sinais vitais, e aí você coloca entre quais são os sinais vitais de saúde, né, da pessoa humana. Tá? Uma das formas é usando a plataforma, sempre confundo seu nome, CIS-MS-DRS. Tá? Podia ser um nome mais fácil, né, Vicente e Maurício? Vocês dois são, pelo amor de Deus. É monitoramento de saúde à distância. Isso. Então tá bom, agora melhorou, tá? Então, isso é interessante. A resposta tem que ser o nome da sua plataforma, ok? Vamos lá agora, já que o Laércio apareceu, porque a Carla sumiu, né, Laércio? É com você, vamos lá. Não, é que o professor entrou uma chamada aqui, caiu a ligação. Fica tranquilo. Pode falar, ó.
O senhor pode falar o que quiser, mas não pergunta nada que eu não tô com o meu bloco aqui de informações. Mas tá gravado, Olé, depois você escuta. Não, e assim, eu vi, não, mas tudo bem. E agora, a responsável toda pelo português, por tudo aí, é a Carla. Ah, passou pra ela. Um erro, o problema é dela. Ah, é dela? Opa, essa é marxista mesmo. Beleza, vamos lá. Ela é a chefa do grupo. Tá bom, então vamos lá. Então, no caso de vocês, né, quais os possíveis ou de que maneira dar destinação correta aos resíduos orgânicos úmidos? Uma das formas é a aplicação do projeto Caru. Ponto. Curto e grosso, já está pronto aí. Bom, todos entenderam? Ah, o Luiz Carlos Mendes chegou. Ô, Luiz Carlos, prazer ter você com a gente, Luiz Carlos. Tá? Então, no caso aí, beleza, Luizão? Vamos em frente. Beleza, tudo bem? Vamos em frente, é isso aí. E aí, no caso, vou aproveitar então do projeto do Luiz Carlos, né? Quais as possíveis aplicações para os resíduos da construção civil, né? Ou então, para os resíduos da construção civil e os resíduos poliméricos. Uma das possíveis soluções é a construção do tijolo FlexBlock. Vocês viram como é que é? O mesmo modelo, fizemos tudo. Próximo elemento agora se chama instrumentos de pesquisa. Guarda bem essa palavra. O que a gente entende por instrumento de pesquisa? São as fontes que vocês consultaram para poder fazer o projeto. Pessoal, se eu precisar passar o tempo com vocês aqui, vocês podem ficar mais meia hora ou não? Sim ou não? Beleza, porque hoje eu não tenho aula. Então, hoje eu quero pegar de cabo a rabo para vocês construir o projeto aqui. Tá? Então, agora, um dos instrumentos de pesquisa, onde eu posso consultar a fonte para trazer informação, e o principal se chama artigo técnico. Então, vocês têm que falar, dentre os principais fontes consultadas, então, primeiro, artigo técnico, vírgula. O segundo são as teses de doutorado. O terceiro, as dissertações de mestrado. Em quarto, vem os TCCs / monografia, que é a mesma coisa. Em quinta que vem um livro. Olha onde é que está a posição do livro aí. Tá ok? Porque quando a pessoa... Vamos escrever um livro aqui? Vamos. Quanto tempo demora a fazer correção? Vai para lá, vai para cá? É que nem um TCC, né? Até a hora que ele foi editado, ele sai editado, já sai defasado, né? Aí depois vem outras fontes que são mais ágeis e importantes para quem usou. Questionários. Outra fonte são entrevistas. Vamos supor que eu queira saber sobre educação, né? Se o Laércio, ou o Jefferson e o Edgar quiserem saber sobre educação, por exemplo, eu tenho meu mestrado em educação, tenho um pouquinho de experiência de educação, 45 anos. Então, os dois querem me entrevistar. O Edgar sobre a área de engenharia, o Jefferson sobre a parte de didática. Opa, isso é um instrumento de pesquisa. Então, vamos lá, entrevista, e essas são perguntas abertas que eles vão fazendo. O questionário, geralmente, são perguntas fechadas, para você poder mapear, para você poder fazer estatística, ok? Outro instrumento de pesquisa, fotos. Outro, vídeos. Outros, áudios. Dependendo do projeto aí, normas técnicas, leis, tudo isso é instrumento de pesquisa, tá? E depois, se eu posso ter, por exemplo, vamos supor que eu esteja na área do agronegócio e eu vá trabalhar com semente, e eu quero guardar aquela semente. Aquela amostra de semente é um instrumento de pesquisa, dentre outros, ok? Como o caso do FlexBlock do Luiz Carlos, se ele quiser guardar o tipo de resíduo sólido da construção, ou você também, ou Donizete, e o resíduo material polimérico, ou Márcio, o tipo de vidro, o branco, o verde e o preto, isso é um instrumento de pesquisa. Entenderam? Entendeu, Fernando? Ficou claro? O próximo item, o antepenúltimo item da introdução, se chama referências ou referenciais. Agora, vocês não falaram que utilizaram artigos, que utilizaram teses, dissertações e livros? Agora eu quero o nome dessas pessoas. Então, nas referências vem o nome das pessoas, ou o número da lei, ou o número da norma. É diferente, instrumento de referência. Não confunda caçarolinha de Assaleitão com Carolina de Saleitão. Entendeu? Até escutei uma outra. Não confunda bucha de canhão com conhaque de alcatrão. Parece, mas não é. Né? Então, vamos lembrar o seguinte.
Nas referências, eu quero que vocês, dica para vocês, selecione 5 a 7. Não mais do que isso. Aqueles que realmente você vai citar no projeto. Tá? Vamos supor que o grupo lá do Douglas lá, ele foi numa associação de serviços residenciais e fez uma pesquisa. E trouxe um dado. Poxa, então essa associação entra nas referências. Ok? Entenderam como é que funciona? Beleza. Penúltima linha da introdução. Se chama número de tópicos. Número de tópicos. Você vai fazendo uma linha só. E fala assim, o artigo encontra-se passado, porque quando você entregar já acabou, dividido em 7 tópicos. 6 tópicos, 8 tópicos. Não é capítulo, porque não é monografia. Tá? Então é tópico. Ok? Entendido? Como é que funciona? Então, se é assim, entenda o seguinte. Esse número 7, 6, 4, 5, isso deve ser escrito por extenso. Até 10 se escreve por extenso. Ok? A não ser que eu esteja falando de unidade. Por exemplo, de 10 centímetros. Aí é numeral. Tá? Mas aqui que eu estou apresentando, o texto, quando você apresenta alguma coisa, isso você vai escrever sempre por extenso até 10. Último parágrafo da introdução. Se chama um breve resumo ou um breve resumo do seu artigo, apresentado da seguinte forma. E aí, Douglas, veja aí que eu vou falar agora, aconteceu com você, para corrigir. Eu começo assim, ó. No primeiro tópico, e aí eu quero que vocês façam a listinha dos seguintes verbos. Tratou-se, abordou-se, demonstrou-se, mas nunca falou-se. Tira esse falar daí, tá? Então tratou-se, abordou-se, ok? Descreveu-se, tá? Vocês vão brincando com esses verbos aí dentro. Não vai sempre pegando o mesmo. Tratou-se, não. Primeiro, tratou-se, então vamos lá, vamos fazer agora, vamos construir. No primeiro tópico, tratou-se da letra X. Aí eu vou colocar um conectivo, que é o seguinte. Já no segundo, não vou falar a palavra tópico. Já no segundo, Y. Tá? Só um minutinho. Hoje está difícil. Pera aí, meu filho, um minutinho. Fala, Nando, tudo bem? Bem, diga. Tá bom, filho. Tá. Não, é que eu estou na aula aqui, na reunião, e vou terminar em meia hora. Tá bom? Tá bom, eu vejo e comento com você. Você está vindo para casa? Tá bom, então. Daqui a pouco eu ligo para você. Tá ótimo. Um beijo, tchau. Então, como eu estava falando, no primeiro tópico, abordou-se X. Já no segundo, Y. Veja, eu não vou ficar falando, repetindo a palavra tópico na mesma linha. Fala, Donizete. Posso compartilhar aqui o exemplo que o senhor fez na aula passada, aqui no chat? Se você for só até a primeira linha do que eu estou descrevendo, você pode. Agora, na segunda linha, ainda não. Pode falar. Que o senhor tinha falado, no primeiro tópico, encontra-se apresentado tal, no segundo, resumo. É isso que o senhor fez. É isso aí. Posso compartilhar aqui? Não, mas segura um pouquinho, Donizete. Deixa eu falar, que se eu falar diferente, eu quero que você compartilhe para ter o segundo exemplo. Tá bom. Aí você vai colocar um ponto. Deixa eu falar que agora é o seguinte, coloca um ponto aí. Ó, no primeiro tópico abordou-se isso, já no segundo, esse. Ponto. Você vai começar agora o terceiro e quarto tópico. Vai sempre de 2 em 2. Só que agora eu não vou falar no terceiro ou no quarto. Eu começo já pelo título do terceiro tópico. Então eu falo assim, ó. Z, tá? Encontra-se no terceiro. E, que é a conjunção, que é a ligação, e, W, o quarto, ponto. Quando eu falo terceiro e quarto, subentende-se que eu estou falando dos tópicos.
Vamos lá para mais uma linha. Agora, eu volto com a palavra tópico, tá? Só que agora eu vou mudar o verbo. Eu falei abordou-se, agora eu vou mudar o verbo. Então, eu falo assim, ó, tratou-se no quinto, de materiais e métodos. E resultados, conclusões e proposta no sexto. Ok? E aí eu termino, ponto. Finalmente, no último, encontram-se as considerações finais. Ponto final. Então, eu estou deixando 3 tópicos, o tópico 1, 2 e o 3, para vocês fazerem a contextualização do estudo. Ok? Agora, Donizete, compartilhe a forma como eu falei a semana passada, que é mais uma forma, que às vezes cada aula eu falo uma forma diferente. Fala então, Donizete, compartilha pra gente. Ela segue exatamente o que você falou aí. Tá igualzinho. Tá então tá. Fala aí. Aí, ó, coloquei no chat. No primeiro tópico encontra-se apresentado o estudo de resíduos. Já no segundo, os resíduos em si. Isso. Bom, reciclagem foi o assunto do terceiro e destinação de resíduos da construção do quarto. Tratou-se no quinto, da metodologia e no sexto, os resultados, análise, discussões e propostas. Finalmente, no último está a conclusão. Eu não sei se... Eu coloquei os 2 nomes, deixa aí os 2 nomes, porque eu não sei se aquele chama o último de conclusão ou de considerações finais. Tá? Eu acho que ele chama de considerações finais. Ok? Então, corte a palavra conclusão. Bom, vocês têm o modelo da introdução. Agora, eu quero gastar essa outra meia hora agora para a gente falar um pouquinho a respeito do desenvolvimento. Esse é o objetivo de hoje. Então, vamos lá. Agora eu vou falar do primeiro tópico. E a escolha dos 3 tópicos do projeto é algo importantíssimo. Tá? Então, veja. Se o caso, vou pegar algum exemplo lá, por exemplo, vou pegar o exemplo do Jefferson lá, né? O Jefferson vai falar, por exemplo, sobre educação do 2º grau. Então, primeiro, ele vai escolhe sempre, ó, do mais largo, ou seja, o mais amplo, para o mais específico. Então, ele pode falar da educação geral. No caso dele, eu não sei se vai ser voltado, talvez para adolescente, vamos colocar mais para adulto. Ele fala da educação no ensino médio. Tá? Depois, ele pode falar, se ele quiser de adulto, abre um tópico de andragogia. Ou pode ficar tudo no primeiro. O segundo, ele vai falar sobre, sei lá, sobre as dificuldades do ensino. Não sei se é isso, estou chutando, Rogério, você vê o seu. Mas um dos tópicos que ele vai ter que falar vai ser sobre plataformas educacionais. Tem que falar de plataforma educacional porque é o projeto dele, é uma plataforma educacional. Tá? Então, esses são os 3 primeiros. A escolha disso é importantíssima. Cada um de vocês tem que ser algo que toque as pessoas. Só que esses 3 primeiros tópicos, vamos pegar o caso lá, por exemplo, agora do grupo do Luiz Carlos, já que ele está prestigiando a gente aqui hoje, Luiz Carlos, toma nota aí. O primeiro, e vai servir para o Donizete e vai servir para o Márcio. É um tiro que eu vou dar, e vai pegar, ainda de resvalo, que a gente fala no interior, o seu Laércio, o grupo lá de resíduos. O primeiro tópico é sobre resíduos. Tá? Primeiro tópico sobre resíduo. E sempre a dica, quando você estiver escrevendo sobre qualquer coisa, alguém coloca no chat aí. As seguintes estratégias. Quando eu falar de resíduo, não importa. Se eu falar sobre A, o que é A? Então, primeiro, conceito. Que eu quero, quando eu falo A, a primeira coisa, conceito. Letra B, etimologia ou histórico. Tá? Letra B, etimologia histórica. De onde vem a coisa? Ok? Letra C, classificação, se eu tiver. Se eu tiver. Ou tipos. Tá? Então, posso colocar ainda benefícios, vantagens e desvantagens. Então, essa é uma estrutura que você pode usar para quase tudo quando você for falar de qualquer assunto. Alguém coloca no chat, por gentileza, isso. Tá? Já que a Carla fugiu. Entendeu, Carla? Cadê você, Carla? Entenderam? Então, o primeiro tópico é o mais importante. Tá com dor de cabeça, Carla? Já sei. Vamos lá. Então, o primeiro se for resíduo. O que é o resíduo? A origem da palavra resíduo.
No caso, eu teria classificação dos resíduos de acordo com uma determinada norma, NBR 10.004, resolução CONAMA, não importa, tá? E depois eu posso falar especificamente, tá? Sobre se é vantagem, se é resíduo ser usado ou não, aí vocês decidem, tá? O segundo capítulo, eu estou fechando. Esses grupos têm resíduos diferentes. O Marcos é vidro. O Donizete é resíduo da construção. O Luiz Carlos é construção mais resíduo polimérico. Então, no caso, o capítulo 2 são os resíduos específicos, ok? São os resíduos sólidos, sobre vidro. Então, no vidro, eu vou falar o que é o vidro, a origem da palavra vidro, como é que ele faz o vidro, posso até falar da fabricação do vidro, curto e grosso, e vou falar dos tipos de vidro verde, curto e grosso, o verde, o preto, tá? E o marrom, ok? E por último, eu posso falar de algumas propriedades ou vantagens dos vidros. A mesma coisa, o Donizete, do material de construção, quais são os tipos de materiais de construção que existem? Tá? Do Luiz Carlos, vai falar a mesma coisa e do polímero. Já o Douglas, tem que atender a gregos e troianos aqui, né? É difícil, né? E depois tem que pegar de resvalar, ainda pegar em equipamento de saúde ainda no Capinelli e no Maurício. Aí eu vou falar o quê, Douglas? Primeiro, eu vou falar dos serviços gerais, manutenção caseira. Depois, especificamente, veja, quando eu falo de serviço de manutenção, eu posso ter desde residenciais até industriais. E o segundo, eu vou me policiar para falar só em casa. E dentro de casa, eu vou me policiar para falar aqueles que a plataforma irá atender, sem falar da plataforma ainda. Então, eu vou falar o quê? Manutenção de torneira, a manutenção elétrica, a manutenção predial, ok? Aí eu vou lá para o grupo do Vicente. Eu vou falar de saúde, sei lá, de qualidade. Tem? Aí eu posso falar de doenças ou de parâmetros de saúde. Quais são esses parâmetros de saúde mais importantes? É pressão? Temperatura? É oxigenação? O que é? Quais são? Escolha 5 só, não precisa ser muito. Ok? Entendeu, Fernando? O seu, você vai falar o quê? Como é elevador, você vai falar sobre o elevador. O que é o elevador? No primeiro capítulo. E no segundo capítulo, os elevadores residenciais, porque não posso confundir com o elevador predial, o elevador industrial, tá? Então, você tem que delimitar bem o teu estudo. O terceiro capítulo de todos vocês que tem plataforma é sobre plataforma. O que é uma plataforma? Quais são as tecnologias embarcadas que pode existir numa plataforma? Sem falar qual é a sua que você vai usar. Você vai falar no sentido geral. Então, as principais plataformas que existem, por exemplo, ou tecnologias. Eu tenho IoT, eu tenho, sei lá, como é que chama a outra? Ela fala que eu esqueci toda, minha cabeça está branca, hoje está esquecido. Coloca todas elas que vocês viram aí, tá? E o grupo do Laércio vai falar de composteira. Quais são os tipos de composteira que existem, ok? Tamanhos, eficiência. Bom, veja, isso você contextualizou tudo que existe por aí. Agora, no quarto capítulo, materiais e métodos, você vai falar do seu projeto. Por isso que, quando eu falo as 3 primeiras, quando eu falo contextualização, são só 3 páginas. Não pode passar de 3 páginas. Você não vai ter tempo de falar muita coisa. Então, guarda uma página para a primeira. A Renata chegou, estava cozinhando para a gente aí. Tá? Então, a primeira é o tópico 1 numa página. O segundo tópico é noutra página. O terceiro tópico noutra página. Não vai poder avançar mais, porque não tem isso. Então, o poder de síntese de você tem que ser bem curto e grosso. Para a gente gastar tempo e dinheiro no tópico 4 em diante. No 4, que é materiais e métodos, você vai falar da sua plataforma, também de uma forma resumida. O que é a plataforma Clique Serviços? Tá? Como é que ela é composta? Quando eu falar Clique Serviço, entenda a plataforma lá do SysMSDS lá, tá? A plataforma do Econovido, do Sobrou Levou, da educação, okay? De cada um. Tá? E no caso do Luiz Carlos, que é um produto, vai falar do FlexBlock. O que é esse tijolo? Tá? O que é a coisa que eu vou falar. Tá? Depois, eu vou para resultados. Os resultados, eu vou trazer números. Então, no caso do trabalho que é resultado, análise, discussão,
No caso do grupo do Luiz Carlos, como ele fez um produto, ele construiu lá 8 tijolos, então ele vai falar desses tijolos. Como é que esses tijolos foram construídos? Então ele vai falar assim, olha, nós construímos 12 tijolos, 13 tijolos, 8 tijolos, apresentou tanto de umidade, a capacidade, por exemplo, a espessura era tanto, a altura era tanto, a largura era tanto. E no caso da plataforma? Você vai explorar agora os benefícios dela. A plataforma, no caso do grupo lá do Maurício e do Vicente, ela é capaz de medir a temperatura. Para isso, que características que ela precisa ter? Precisa entrar em contato com a pessoa, precisa ter um relógio. Como é que funciona? Precisa estar aferido, calibrado? Como é que ela vai saber se é o João que está usando o relógio, se é o Mané que está usando o relógio? Ou não precisa saber? Basta que ela consegue medir a pulsação, a temperatura. Você vai falar agora do seu produto. Então, inclusive, vai falar dos benefícios. Como que faz a coisa e como que mede. Como eu coloquei materiais e métodos junto com o resultado, você descreve rapidamente o seu projeto. Se não der, você joga para dentro de resultado os dados que você encontrou para a sua plataforma. Fala, Douglas. Professor, aqui nesse caso dos resultados, as pesquisas de campo vão entrar? Isso, com certeza. Bem lembrado, bem lembrado. O estudo, a plataforma foi construída baseada numa pesquisa de campo, onde 90% da população apresentou interesse por isso. Tá? Mas você não pode esquecer, a pesquisa é um dos dados. E o dado principal que eu estou esperando daqui do projeto são os benefícios que ela vai trazer. Entendeu? Fala, Vicente. Outra dúvida? Professor, nesse item que vamos estar explorando a demanda de abrir uma nova empresa, quanto é o orçamento e etc., você pode até colocar, nos resultados, mas isso não é tão importante agora. O que você pode até colocar é o seguinte: um dos resultados foi o levantamento para como é que chama? A instalação da startup. Né? Hoje a startup, se implantada, teria um custo de tanto, curto e grosso. Que o mais importante do que esse custo ainda nesse momento é você vender a ideia para que um anjo investidor queira comprá-la. Tá? Se eu chegar nesse momento já falando um custo, a pessoa já se assustar, primeira coisa que você tem que mostrar para ele é o seguinte: a vantagem dessa plataforma. Olha, 24 horas por dia a plataforma está te monitorando, está cuidando da sua saúde. E colocando palavras que os caras comprem. Olha, mediu a temperatura, mediu a pressão, você pode ter a certeza que sua saúde vai bem. Tá? Que equipamento faz isso? Esse equipamento faz. Ok? Então, invista em falar do equipamento, da plataforma de vocês. O que mais? Pergunta. Eu estou falando sozinho aqui. Já gastei uma garrafa de água, tem que buscar outra. O que mais? Vocês me dão 2 minutos para buscar uma garrafa de água aqui? Enquanto vocês... Mas só que é o seguinte, você não vai ficar sem fazer nada, não. Vocês vão bolar uma pergunta que eu quero, uma pergunta sobre materiais e métodos e uma outra pergunta sobre resultados. Eu vou voltar. Se não fizer pergunta, eu tenho pergunta para vocês. Vamos lá. Podem fazer uma pergunta. Todo mundo fazer. Vou perguntar para todos os grupos. Você também, Fernando? Aqui ninguém fica parado, não. Prepara 2 perguntas aí. Eu volto já. 1 minuto. Pessoal, é o Luiz Carlos falando. Eu recebi um e-mail da Univesp pedindo documentos para emissão do certificado. Se vocês receberam, por favor, atendam, tá? Porque eles deram prazo do dia 6 até o dia 8, até hoje. Documentação é simples, é o seu currículo e a outra é a declaração de quitação com o Conselho de Classe. Ô, Luiz, mas pediram a data até hoje? Eu não recebi nada, não, gente. Vocês receberam por onde? Por e-mail? Eu recebi por e-mail. Também não recebi, Luiz. Já faz um tempinho também, né? Então, eu estou comunicando vocês para... Obrigada por avisar. Mas eu não recebi mesmo, não. Desculpa perguntar, você recebeu pelo e-mail da Univesp? Pelo meu e-mail particular. Particular, né? É. Você consegue falar para a gente quem foi o remetente, só para a gente tentar procurar nos e-mails aqui? O tal de Carolina, mas espera aí que eu já confirmo. Até posso escrever no chat. O nome... Por favor, se puder. Para mim foi Camila, ó. Estou mandando um e-mail.
Camila, né? Tá. Pode ser. É Camila mesmo. É? A Camila Ávila Pereira. Pronto, vamos lá. E aí? Que pergunta tem para mim? Vamos lá, Jefferson. Que pergunta você tem? Peraí, que dispersou um pouquinho. Ah. Peraí, professor, peraí. Professor, é o seguinte. Estão comunicando aí que mandaram e-mail, negócio de mandar documento do Univesp, muitos não receberam. Que bagunça é essa do Univesp? Eu não estou sabendo, Laércio, porque é o seguinte, Então, a Univesp, para mim, teoricamente, já se encerrou. Esse movimento que nós estamos falando aqui do Cobenge, são 2 projetos que nós estamos combinando. Agora, se tiver alguma coisa, depois você me manda, eu tento ver lá com o Ricardo. O Ricardo tem que ver hoje em dia. Eu coloquei no chat. Não, deixa eu só fazer. Carla, por favor. Carla, não, é que eu tô no celular aqui, eu não sei, não vou conseguir pegar. Carla, reencaminha o e-mail para me procurar, então. Tá, ô Luiz Carlos, o Laércio, o Luiz Carlos respondeu. Vai, fala, Luiz Carlos, fala para ele. Eu peguei, copiei a mensagem que eles me enviaram e coloquei aqui, já no chat. Tá aí no não, chat, mas para mim não né? interessa aí que eu não vou conseguir. Eu não vou conseguir. Não, mas eu te passo, Laércio. Eu printo aqui e passo para você. Pode deixar. A Renata te manda no WhatsApp aí. Nada. Tchau. Obrigada, viu, Luiz? Obrigada, Carla. Porque eu não recebi mesmo, não. O correio conferindo eletrônico aqui, não veio, não. aqui no Obrigada. chat, esses documentos Eu tô mandando para fizeram vocês. parte da inscrição para o curso. Talvez seja alguma pendência que alguém deixou, alguma falha da Unesp ou da Univesp, eu não sei, que perdeu essa documentação, mas isso tudo aqui já foi solicitado no momento da inscrição. Que data que receberam o e-mail? Foi hoje, né? Eu não recebi esse e-mail, não. Pessoas receberam, tem pessoas que têm essa ainda, né? Então é o seguinte, pessoal, é o seguinte. Eu recebi dia 6. Deixa eu só dar um alô para vocês, para orientar isso aí. Depois cada um pega, se quem recebeu o e-mail, entre em contato com a Univesp, com a secretaria da Univesp, e verifica se está faltando algum documento, porque sem documento ele não vai fechar a sua pós-graduação, seu curso, deve ser isso, tá? Mas... Ele só pede para atualizar, professor. Só atualizar? A documentação. Então tá bom. Vamos lá, então. Como passou um ano, e já passou o ano de 2021, o CREA está vencido. Para eles, o pessoal não pagou ainda, né? Tá certo. Então eles estão pedindo para atualizar essa certidão. Agora, o currículo vital, alguém já fez alguma coisa diferente durante esse ano de 2020. Então não é nada grave. Não é nada grave. Não é nada simples. Grave. Beleza. Então vamos lá. Voltando a vaca fria. Agora eu quero a pergunta. Vamos lá. Qual é a pergunta, ô Vicente? Maurício, Fernando, Luiz Carlos, Edgar, Márcio, Donizete, Laércio... Eu tenho aqui nesses resultados, professor. Fale. Os resultados a gente tem que trazer os benefícios que a plataforma vai trazer para o usuário. Para o usuário e para o meio onde ela será implantada. Isso. Essa é uma forma. Então, quais são os benefícios? Se eu perguntasse para você, quais são os benefícios da sua plataforma? A economia, compra de material mais... valor mais acessível, melhoria nos aterros sanitários classe 2, prolongando a vida útil. Beleza, Donizete, é isso aí. Eu posso fazer uma pergunta, aproveitando o ensejo? Fala, Fernando. Então, no caso, seriam os resultados esperados. Isso, resultado esperado, porque você não construiu a plataforma, por isso que é um projeto. Tá bom, obrigado. Então, os resultados, vamos aproveitar o momento de pandemia. Resultado, evitar a contaminação devido ao toque direto, ok? Rapidez, agilidade, custo, e aí, no caso, tem que ter métricas mensuráveis? Se você tiver, melhor ainda. Melhor ainda, ok? Por exemplo, a questão da higiene, você pode até comentar, por isso que chama resultado, análise e discussão. Em relação à higiene, no momento de pandemia, ao tocar um botão de elevador, qual é a possibilidade de você se contaminar e você ser um vetor, olha só, ser um vetor para levar para sua casa, para sua família, para o seu filho,
ok? Então, o projeto, ele evita isso, e ele contribui para a qualidade de vida em sociedade. Ó, já te ajudei. Fernando, tá me devendo Coca-Cola agora. Estão aumentando as coisas aqui já, né? Então, fala, Márcio, manda ver. Professor, nos resultados, a gente pode colocar alguma tabela, gráficos de alguma pesquisa? Deve, se tiver. Pode. Mas veja, você tem 12 páginas. Com espaço, você faz? né? Com espaço. Aí surge aquela dúvida. Ó, será que eu posso diminuir o tamanho da fonte na tabela? Cá entre nós, pode. Põe 10. Entendeu? Ok. Porque aí pode comprimir tudo direitinho. Ou então você faz em outra ferramenta e somente copia e cola. Porque aí diminui bonitinho e dá para apresentar. E é interessante. E foi boa a sua pergunta, Márcio, porque agora vai ser o seguinte, tá? É o seguinte. Toda vez que você colocar uma figura, todos vocês podem colocar figura, não só pode como deve. Grupo 8 tem que colocar aquela figura lá da composteira que o Laércio desenhou, tá? Mas vamos supor que vocês colocaram uma figura dentro do projeto, do artigo científico. Sempre quando colocar, você tem que informar ao leitor o que você está fazendo. Então, você vai falar assim, olha, na figura 1 apresentada, nada de abaixo nem acima, apresentado a seguir, esse é o termo, né? É composta por um quadro, por uma figura, por uma ilustração, né? No caso do Márcio, vamos pegar o quadro dele. O quadro, ele está dividido em colunas. Nas colunas, encontra, por exemplo, as dimensões. E nas linhas, por exemplo, os requisitos. Você tem que descrever para o leitor, ok? Já vou atender o Vicente e Douglas, tá? Então é o seguinte, aí outro ponto que você vai falar é, depois que você apresentou a figura, você tem que comentar a figura, nem que seja numa linha ou 2 linhas. Ou seja, por meio, não nada da palavra através, tá? Se utiliza por meio da análise do gráfico ou do quadro, observa-se uma tendência que, à medida que aumenta a temperatura, aumenta a X característica. Vocês têm que começar a fazer correlação. Isso é o mais importante quando você apresenta um trabalho científico, que significa o posicionamento do pesquisador. Fala, Vicente, depois fala, Douglas. Só um minutinho, Vicente. Respondido, Márcio, entendeu? Beleza, então abaixa a mão, por gentileza, Márcio. Vai lá, Vicente. Professor, foi oportuno aí o senhor falar da figura. Foi colocado há poucos dias, naquele ambiente que foi criado, um template novo. E nesse template, inclusive, coloca que a gente deve usar Arial 12. Nós estamos usando Arial 10. Para a apresentação do texto. Diz que todo o trabalho deve ser feito em Arial 12. Arial 12. Não, mas isso eu também já disse aqui. Tá. Desde o início eu já falei para vocês que todo o trabalho acadêmico, e é isso que eu estou falando, que eu vou compartilhar um template com vocês já. Todo o trabalho acadêmico é sempre feito com Arial 12, Arial ou Times New Roman 12. Tá? E quando eu tenho... usando Arial 10. Não, é 12. É de um template antigo. 12. Não, eu nunca falei 10 aqui, juro por Deus, desde o início. Todo o trabalho acadêmico, quer ver? Vocês todos que fizeram... veja o seu trabalho acadêmico que você fez comigo. Não, correto. O TCC foi feito em 12. Sempre é 12. O que usa 10? Em 2 situações. Figura. Não. 10 se utiliza em citação longa e nota de rodapé. Entendeu? Citação longa e nota de rodapé. Em alguns casos, tem alguns lugares que pegam as figuras e colocam com fonte 10. Mas o certo é todo 12. Ok? E agora... Nesse eles falam figura com Arial 10. Tudo bem, isso eu não vou ficar brigando com isso. Isso é perfumaria, entendeu? Agora, o texto é Arial 12. Agora, deixa eu dar uma estratégia para vocês. Às vezes, o seu trabalho ele está limitado àquelas 10 folhas. E eu preciso inserir uma informação ali dentro. Então, uma dica é o seguinte. Às vezes eu tiro a informação do texto e coloco como nota de rodapé. Aí eu tenho 8 ou 9 páginas para usar nota de rodapé. Entendeu? Sem fugir das 10 páginas que ele pediu. Então, tá aí a dica para vocês. Se precisar colocar um conceito, em vez de colocar lá dentro que vai ocupar espaço, porque a nota de rodapé fica abaixo do texto.
você usa a nota em rodapé. Ok? Essa é a estratégia. Fala, respondido, Vicente? Então, o senhor vai passar um outro... Eu vou compartilhar já, peraí, vou compartilhar já, porque aquela pessoa que me ligou agora, ela está corrigindo o tupiniquim, é que eu não posso mostrar coisa, não posso, senão o nego vai, meus pares lá, vou me encher o saco. Olha, tá fora, tem erro de português, ok? Ó, vocês estão vendo, ó o que eu resumo, eu falo o que eu resumo, eu falo quais são os elementos do resumo, bonitinho, dando exemplo. Eu falo nota, ó, o objetivo deve ressaltar, o método, Eu estou falando, ó, qual é o tamanho do resumo, número de palavras. Depois eu falo aqui da introdução, elemento a elemento. Tudo. Esse documento vai ser disponibilizado para a gente Eu vou disponibilizar. Quem está fazendo sou eu, entendeu? Então, eu vou disponibilizar sim. É que primeiro vai ser disponibilizado todo para os tutores. E eles vão disponibilizar para você. Como você é do grupo, o grupo aqui do CREA Leste 10, você me manda no WhatsApp, eu pego com o grupo aí, e é aí que eu te mando. Fique tranquilo, Fernando. Tá? Beleza. Então vamos lá. Deixa eu continuar aqui. Então, ó, agora aqui outro ponto que eu falo, ó. O que eu não devo fazer na introdução? O texto, primeiro, o texto o texto ele é dissertativo. Não pode apresentar estrutura em tópicos. Não se utiliza citações na introdução. Deve-se usar pronome na terceira pessoa. Em geral, a introdução tem que ser de 2/3 a uma página inteira. Ó, tá botando um acento aqui, ó. Tá? A uma página inteira. Evite utilizar justificativa na forma, por exemplo, de verbo. Busca sempre motivos. Depois, ó, aí tem a estrutura do artigo todo aqui, ó. E depois eu falo da estrutura, das referências. Qual é a norma que você usa? Tá bonitinho aqui para vocês. Depois eu falo o seguinte... Como que devem ser as citações? Sejam elas curtas ou longas. Depois, aqui tem a norma que eu estou mostrando para vocês. Tá ok? Então, eu não sei onde é que eu falo. Tem um que eu falo na estrutura. Não falo do sumário. Acho que eu falei do sumário em algum ponto aqui. Eu coloquei aqui, ó. Ao elaborar a estrutura, os 3 ou 4 tópicos devem ser utilizados para contextualização. Lembrando que os últimos são aqui, ó, onde ele fala em desenvolvimento aqui, ó, aqui tem que ser materiais. Eu vou até melhorar. Eu vou colocar aqui para vocês, que é esse exemplo que eu apresentei aqui para vocês, que é o seguinte. Toma nota aí da estrutura do artigo. Vamos lá. Vamos lá. Você não está aqui, mas vamos lá tomar nota. Primeiro, tópico 1. Alguém vai escrevendo para mim no chat aí. Primeiro põe tópico 1. Depois, tópico 2, tópico 3. Tudo isso é contextualização. Vocês é que decidem esses tópicos, qual é o título de cada um deles. Tópico 1, tópico 2 e tópico 3. O tópico 4, deixa eu escrever já, vai. Então, tópico 1, mas de contextualização 1. Vocês é que escolhem o que vai falar aqui. Cada grupo escolhe um. Escrever, ok? Esse é o tópico 1. Então, deixa eu marcar aqui, tá? Tópico 1. Depois, tópico 2, é a mesma coisa. Depois, tópico 3, é a mesma coisa. Tá indo para todo mundo aí, né? Estão vendo aí já ou não? Tá. Depois, o tópico 4, aqui, eu vou colocar uma coisa chamada de... Aí é todo mundo igual. Materiais e métodos. O que eu vou falar aqui? Eu vou falar do projeto de vocês, do projeto em si, das plataformas, ok? Falar da plataforma, tá? O tópico 5 também é de vocês, é de todo mundo, é igual. O tópico 5, eu vou falar os resultados. Lembrar que resultado aqui são os benefícios esperados. Depois, eu vou fazer a análise. Posso colocar também uma discussão, se eu quiser. E a proposta, ou seja, como é que vai ser o projeto final? Se quiser, tá? A proposta do projeto,
Tá? Tudo bem? Então, esse aqui. Agora, o último agora, você vai falar que serão as considerações finais. Considerações finais. Esse é o último tópico. E tem mais 2 tópicos na sequência. Um se chama referências ou referenciais, tá? E aqui, somente o que foi utilizado para citação. A citação. Sugestão de 5 a 7 referências. Não mais do que isso. Tá? E o último, agradecimentos. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Bom, essa é a estrutura do seu artigo científico. Tá? Mas nós estávamos falando lá... Pode aparecer, Felipão, faz tempo que eu não te vejo. Douglas, não esqueci de você não, Douglas. Entendeu? Identifique-se aí no chat, por gentileza, Felipão. Vamos lá. A Camila veio dar um oi pro senhor. Cadê a Camila? Oi, professor. Tudo bom? Não tá sem ursinho? Você foi pegar janta na casa da Carla, que eu sei. Vamos lá. Vamos lá. Então é o seguinte, pessoal. Ai, oh, meu Deus. Não fica com vergonha. Vai e coma bastante. Então é o seguinte. Quando vocês estiverem falando do materiais e métodos, falem bem do projeto de vocês. Lembra? O que é o projeto? Onde que ele está? Reforcem a justificativa que vocês deram para ele. Falem como ele foi construído. Para economizar espaço, pode fazer uma tabela. Na primeira etapa fez isso, segunda etapa foi isso, terceira acabou, curto e grosso, você economiza espaço. E aí depois, tá, vocês vão falar dos benefícios dessa plataforma. Vocês podem até falar como é que ela vai funcionar. Pode apresentar um procedimento de funcionamento dela. Tá? E isso vai fazer parte dos resultados da análise e discussão. Vamos lá, então, Douglas, pergunta antes de eu continuar, senão eu esqueço de você. Professor, apareça aí, apareça aí. Apareça aí. Duas perguntas. Pode falar. No material diz que a gente pode ter uns anexos, né? Tem algumas imagens no nosso trabalho, eu não sei se... para não encher, para não causar muita página, jogaria no anexo. Tem anexo, uma imagem... Não, trabalho que você criou, é apêndice, mas eu não sei, artigo não se coloca apêndice nem anexo. Nessa estrutura aí que eu mostrei aí da ABNT, às vezes, alguns congresso, deixam colocar, mas no caso de revista, não se deixa colocar. Tá? Eles primam por espaço, mesmo porque esses trabalhos de vocês, eles vão ser parte de um capítulo de um livro. Então, eu vou contar o filme para vocês. O livro vai ser dividido por temática. Então, por exemplo, mais ou menos eu sei assim, as plataformas, por exemplo, de saúde, de serviço, vão estar tudo dividido. Então, o Vicente, é tudo que falar da parte de saúde, é o grupo dele. O de você, Douglas, vai ser na área de serviço. Mas, por exemplo, o trabalho do grupo 9, que é aqui, reciclagem de vidro, o grupo 6, reciclagem, mesmo que seja produto, o grupo 8, que é reciclagem, todos esses grupos vão estar juntos na mesma temática ambiental. Ok? E aí, o livro, ele está dividido por essas temáticas. E vai ser um livro, pra você ter uma ideia, são 50 trabalhos. Se são 50 trabalhos, se cada trabalho escrever 10 páginas, quantas páginas vai ter esse livro? 500 páginas. Ok? Então vai ser a gente pode considerar resumo, introdução, aí os tópicos que a gente enumerou lá, por exemplo, de 1 a 5, tudo isso dentro do limite, que é de 10 a 15 páginas. Tudo, incluindo o resumo. Tudo, de 10 páginas. Então, se vocês quiserem ter uma ideia de paginação, eu vou dar assim, vamos lá, vamos fazer raciocínio comigo, marca aí do lado. Resumo e introdução, 2 folhas. As 2 juntas. Tá? Então, aí vocês podem jogar o seu resumo para lá e para cá, o seu objetivo, sua introdução para lá e para cá. Muito bem. Terceira folha, tópico 1. Quarta folha, tópico 2. Quinta folha, tópico 3.
Sexta folha. Sexta folha. Materiais e métodos. Tá? Aí vai depender. Eu posso usar a 6 e a 7 para materiais e métodos. Vai colocar sexta folha. Agora, sétima folha. Oitava e nona. Resultados, análise, discussão e proposta. Essas 3 folhas. Resultados, análise, discussão e proposta. O que eu posso fazer é pegar 2 folhas para resultado e proposta e deixar 2 para materiais e métodos. Mas sempre resultado é que tem mais coisas. Tá? A última folha, 3 coisas nela. Na última folha, na 10ª página. Você vai colocar a sua conclusão, por isso são 2 parágrafos só. E vai colocar lá metade da folha para você colocar, por exemplo, as suas referências. Por isso é de 5 a 7. E você vai guardar o último parágrafo, ou 2 parágrafos, 1 parágrafo e meio, para os agradecimentos. Com isso, você pode vislumbrar como é que está o seu artigo científico. Tá ok? Em termos de espacialização. Agora, vamos falar um pouquinho das referências. Eu coloquei a norma para vocês, é a NBR, marca aí. Professor. Fala, Filipão. Apareça, eu não converso com parede. Vai lá. Isso, fala aí. 1 e 2, então. 3, 4, 5 é tópicos. 1, 2, 3. Agora 1 e 2 ficou como... Resumo e a sua introdução. E o título do projeto. É legal. Então, legal? O resumo, na realidade, é o resumo, a introdução, é na página 1 e 2. Tá. E aí fica corrido, professor? Não tem que dar espaçamento, nada? Não, se pula um espaço, já começa outro tópico, assim vai, é tudo corrido. Tá bom. Diferente de uma monografia, onde você vai separando por página, onde eu começo um tópico novo, capítulo 1 numa folha, o capítulo 2 outra folha, entendeu? Não, é tudo corrido. É corrido. Pode ver nas revistas científicas como é que funciona. Tá. É a mesma coisa internacionalmente isso. Tá, e o tópico, mas aproveitando, professor, mas o tópico 7 das referências utilizadas, né, as referenciais, eu vou colocar no mesmo formato da BNT, o mesmo formato que a gente usou lá. Sim, por isso que eu estou indicando para você a norma 6023, mas foi bom você perguntar isso, Donizete, que é o seguinte, vocês vão fazer um Ctrl F lá, para o Ctrl L, alguma coisa localizar, que é o seguinte, tudo que você citar tem que estar na referência. Guarda bem esse jogo de palavra. Tudo que for citado tem que estar na referência. Tudo que está na referência tem que estar citado. Portanto, se eu citei e não está na referência, coloque. Se não interessa, remova a citação. Agora eu vou falar diferente. Tudo que está na referência tem que estar citado. Se não tiver citado, remova ou cite. Tá? Essa conferência cruzada, a banca, ela vai verificar. Que banca? Vocês vão passar por 3 bancas, vocês não estão sabendo. A primeira banca sou eu, esse pente fino. Acabou. Assim que eu receber isso, eu tenho que receber esse artigo até dia 12, hein, pessoal? Por favor. Tá? Mas aí vai ter tempo. Dia 12 vem para mim. Eu vou corrigir e devolver para vocês arrumarem, ok? Então é o seguinte, aí... Depois que passar por mim, vai por um comitê técnico formado pelo professor Sebastião e pelo professor Alexandre, mais um que ele convidou lá. Esse comitê técnico vai ver a adequação do artigo. Mas eu já estou fazendo isso com vocês, dentro do rigor científico. Quando chegar para eles, é para não ter nada, só falar assim, olha, parabéns, Jeff, pelo seu projeto, parabéns, Laércio, parabéns, Luiz Carlos, parabéns, Fernando. Ou seja, vai dar parabéns para todos vocês. Depois que passou por esse crivo, aí sim que vai para o Cobenge, para que o Cobenge possa, então, fazer a avaliação e publicar no site e virar livro. Olha como é que é o rigor científico aqui. Tá? Então, é isso aí. Bom, dúvidas até agora? Eu tenho mais... Eu vou livre até às 8, então, hein? Para a gente continuar. Isso aqui é importantíssimo para vocês. Perguntas? Vai, Felipão, você chegou na frente, você que fazer o gol, você não fez nada, fez sua cosquinha lá na bola? De verdade, eu tô com vergonha. Mentira que eu não quero. Eu tô com vergonha de estar aqui agora. Não tem vergonha, o Felipe. Eu não participei de nenhuma reunião anterior.
Eu estou super enrolado com o trabalho e hoje, por ser feriado amanhã, eu consegui chegar aqui. Agora eu entrei aqui agora. Ainda bem que atrasou, porque eu pude entrar. Então, nossa, não sei nem o que falar. Felipe, não tem. O mais importante é que você está aqui, Felipe. Lembra que o Sebastião falou, ninguém fica para trás. E eu não vou deixar nenhum desses grupos, desses trabalhos ficarem para trás. Fique tranquilo. Vou ajudar todos vocês. Então, como ninguém perguntou, pergunto eu, tá? Então, você vai selecionar... Professor, minha mão tá levantada aí, professor. Eu não vi, Edgar. Fala, perdão, é que você tá escondido atrás do E aqui, não dá para ver. Fala, Edgar, perdão. Eu não gosto muito de aparecer em câmera. Fala. Não. É assim, professor, a minha dúvida, né, tô com um pouco de dúvida na questão dos materiais e métodos ainda. Mais focado para, por exemplo, que nem eu vi, tem colegas com os projetos legais, por exemplo, a parte mais física, então você é mais intuitivo, eu mesmo não estando no trabalho dele, entender os materiais e métodos. Eu queria entender do meu projeto, entendeu? Por exemplo, do meu, lá eu tô meio um pouco perdido. Curiosamente, eu consigo entender do colega, né, algumas coisas que ele falou, e do meu eu fico um pouco mais perdido nessa questão dos materiais e métodos ainda, para entender isso. Eu vou te ajudar. Me dá um minutinho que tá tocando um negócio aqui, por gentileza, por favor. Tranquilo, professor. Em casa é difícil, peraí. Beleza. Concorrido. É o seguinte, o Edgar e Jefferson, essa é para vocês. O Cobenji, parece aí, Edgar e Jefferson, é de vocês esse projeto. O Cobenji é uma área de engenharia que se preocupa com os estudos de engenharia. Então, por que ela está fazendo esse congresso? Ela quer mudar o currículo da engenharia. Então, vocês estão trazendo subsídios para que a engenharia possa ser mudada, a engenharia do século XXI. Olha a responsabilidade de vocês com esses projetos. Mas o de vocês, eu peço que você, tanto você quanto o Jefferson, faça uma reunião em particular comigo, entendeu? Se quiser amanhã, na hora do almoço, alguma coisa assim, por meia hora eu ajudo vocês a fazer isso. Mas materiais e métodos. O de vocês vai falar de plataforma. Então, a metodologia de vocês é a construção de uma plataforma educacional, tanto você quanto o Jefferson. E essa plataforma educacional, ela visa dar subsídios, no caso do grupo do Jefferson, a estudantes do secundário e de vocês da área de engenharia. E como que isso está construído? Vocês estão divididos por disciplina, ou seja, eu quero fazer, por exemplo, física, química, matemática, no caso de vocês, Edgar, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia civil, é isso que você vai fazer, não tem problema, ok? Muito bem. Agora, eu quero falar com vocês um último item aqui, para a gente poder encerrar e abrir para perguntas aí, que se chama agradecimentos. Isso mesmo, Edgar, vai em frente, tá? Então, veja só, quando eu falo em agradecimentos, quem que eu tenho que agradecer? O Fernando, apareça Fernando, Douglas, vamos lá para encerrar aqui, vai. Carla, Felipe, todo mundo aparecendo. Essa parte acho que o senhor falou aí. O senhor falou que tem que agradecer ao universo, o tutor, mas não tem que agradecer familiar, essas pessoas, tem que focar em quem ajudou a construir efetivamente o projeto, né? Então vamos colocar bem curto e grosso? Primeira coisa, vamos agradecer a Univesp. Sempre 3. Univesp, Unesp e CREAS São Paulo. Todo mundo começa. O trabalho agradece às instituições Univesp, Unesp e CREAS São Paulo. Depois, na sequência, ao professor Dr. Sebastião, põe o nome dele completo, por ser o principal mentor desse curso. E aí, por último, eu tenho que agradecer esse que vos fala, que é, ou, no meu caso, o Grupo Fernando vai agradecer o tutor dele, ou chamado orientador. Tá? No caso de Sebastião, quem colocou, Edgar, tem que colocar o nome completo dele, tá? É professor, doutor Sebastião, acho que não lembro o sobrenome dele. Tá? Sebastião Gomes de Carvalho. Já coloca já, por favor, Maurício, por gentileza aí. Tá? Então, no chat. Isso. Então, pessoal, é só isso, acabou. É 2 linhas. 2 linhas. Agora eu vou abrir para pergunta, da gente encerrar. E aí, dúvidas? Fala, Vicente. Professor, antes havia sido colocado que a gente deveria agradecer os outros elementos do grupo que não puderam participar dessa fase. Coloca também ou não? Bom, veja, se fosse um TCC, você colocaria, tá?
Aqui, o objetivo é você agradecer, por exemplo, os outros membros do seu grupo, eles vão participar do artigo científico? Não. Vocês não vão colocar. Sim ou não? Não. Então não tem por que agradecer mesmo, porque é o seguinte, vocês vão falar o seguinte, tanto é que dentro do trabalho, na materiais e métodos, fala assim, ó, esse trabalho, aí você fala lá dentro, esse trabalho em materiais e métodos encontra-se alicerçado ou baseado, principalmente no projeto, deixa eu falar, novamente, vamos lá, não sei, como é que é? CIS, MSDS, elaborado, aí você fala o nome de todo mundo, pelos engenheiros fulano, ciclano e beltrano. Ninguém vai reclamar que você não falou. Você vai lá no materiais e métodos e está lá. Tá ok? E aí, a todo momento que alguém precisar falar do projeto, você vai colocar ele também nas referências. Ok, tá? perfeito. Você viu como é que você saiu bonito agora? Ileso. Tá? É que você tem que falar o agradecimento a quem realmente está participando. Fala, Maurício. Posso falar assim, professor? O trabalho agradece ao Unesp, Univesp, CREASP, ao mentor professor Dr. Sebastião Gomes de Carvalho e o orientador Fernando Codelo Nascimento? E ele não tem título? O que é o trabalho? O seu professor, rapaz, os professores nas instituições, eles têm titulação. Ao professor, professor. Sebastião. Olha, Maurício, eu vou puxar a sua orelha. Professor Fernando, eu coloquei, ao mentor professor Dr. Sebastião agora Gomes você está de Carvalho. fazendo. Está gravado, Maurício, está gravado. Está gravado. Orientador, qual que é o orientador? Professor Fernando. Fiquei vermelho, professor. Professor Fernando. O senhor também é doutor, não é, professor? Lógico. Então tá, vamos lá. Doutor Fernando Codelo Nascimento. Tá. A mesma coisa, Fernando, você fala ao professor, doutor Oswaldo, esqueci o nome dele lá, que é japonês lá, tá? Você coloca. Então, primeiro, agradecemos agradece-se a Unesp, Univesp e CREA São Paulo. Ao professor Sebastião, mentor de todo esse projeto, tá? E ao professor doutor Oswaldo, por exemplo, por ser o orientador desse projeto acadêmico, ou desse artigo científico, ok? Isso é profissional. Se vocês forem entrar num congresso, é assim que se faz o agradecimento, ok? Quem que eu poderia agradecer mais? Vamos supor aí, Fernando, que você, ao fazer o elevador, e está em contrato com a Atlas, a empresa de elevadores, e ela te forneceu algum subsídio. Nesse caso, você deveria agradecer essa empresa. Vamos supor aí, Maurício Vicente, que vocês entraram em contato com a IBM e ela lhe deu subsídios, mas você entrou em contato, não a aula, esquece a aula. Tá? Você, e ela especificamente, você agradeceria a IBM. Por que eu não vou agradecer a todos os professores daqui? Porque você já agradeceu o curso. Tá? Já agradeceu o curso. Não tem espaço aqui. Se fosse uma monografia, uma dissertação ou uma tese, e aí você teria espaço para agradecer detalhadamente quem você quisesse. Menos o cachorrinho, tá? Mas agradeceria pessoas, ok? Vamos lá, Renata, dúvida? Felipe, dúvida? Fica assim, então. Agradece-se ao Unesp, Univesp e CREA São Paulo, ao tutor, doutor Não, peraí. Você tem que dizer o motivo. Por que você está agradecendo? Estou agradecendo, tá? Pela possibilidade ou pelo curso de pós-graduação, né? Ou pelo oferecimento do curso de inovação, de pós-graduação em inovação tecnológica. Você agradece ao professor Sebastião por ele ser o mentor do curso. E agradece ao professor Fernando por ter sido o seu orientador. Orientador desse projeto, desse artigo. O agradecimento tem que vir acompanhado de um motivo. Não é agradecer por agradecer. Qual é a razão desse agradecimento? Tem que ter um motivo, entendeu? Tá? Mas manda, depois eu arrumo direitinho, para não ficar sempre... tá? Eu posso também, no meu caso, fazer... e pelas orientações, agradece ao... Pode colocar o nome por último. E pelas orientações, agradece ao professor Dr. Fernando Codelo Nascimento. Ok? Então, sempre, para não ficar aquele negócio. Primeiro, então, você vai alterando, usa a criatividade. Ô, Maurício, dúvida? Professor, eu tenho uma dúvida, mas não tem nada a ver com essa parte do artigo. Tem a ver com o vídeo. Mas o vídeo eu vou falar depois. Primeira coisa, vamos uma coisa, outra coisa.
Vamos primeiro terminar o artigo, depois eu vou fazer... Só que vai continuar. Eu vou falar depois do vídeo do Elevator Pitch. Ele é depois, tá? É na outra semana ainda eu vou falar sobre isso. Fique tranquilo, ok? Vamos lá. Douglas, dúvida? Professor, qual que é o prazo para entregar o documento? O documento agora é até dia 12, porque eu vou ter 5 dias para corrigir, tá? Ah, mas atrasei um dia. Não tem problema. É comigo mesmo ainda a fase. Não dá para entregar na segunda, entrega na terça. Não tem problema, ok? Eu tenho essa semana para poder corrigir e mandar para vocês. A gente discutindo. E eu tenho dia 19, na outra segunda, para poder entregar, passar para o professor Sebastião, ok? Fala aí, Márcio. Respondido, Douglas? Sim, respondi. Beleza. Beleza. Fala, Márcio. Professor, eu fiquei um pouco preocupado aí com o template, porque o template que a gente estava trabalhando realmente estava, estou olhando aqui, estava com Arial 10, né? E com a limitação de página que nós temos aí e tudo mais, a estruturação que o senhor passou para a gente vai ficar bem, a gente vai ter que reorganizar o trabalho. O mais importante, o trabalho tem que ser sintético, Márcio, entendeu? Não precisa ficar na contextualização e muito a fundo. O mais importante do projeto são as folhas 7, 8, 9 e 10, que é o projeto. A contextualização é só para situar o cidadão. O que você está falando? Então, fale pouco. 3 páginas só, ok? Mas eu vou verificar isso a tempo, não importa, mas trabalhe para 12. Porque se for para 10, você ganha espaço. Fica tranquilo. Okay. Melhor você trabalhar mais apertado, depois soltado, que apertado. Fala, Vicente. Professor, em relação à inscrição, podemos ainda estar tranquilos? Tranquilésimo. Fique tranquilo. Como é que vai acontecer a inscrição? Primeiro, o professor Sebastião está conseguindo ver o que ele pode fazer para a gente melhorar isso. E a inscrição, já vou antecipar, é um de vocês a fazer a inscrição, não são todos. Um faz e leva o outro, tá? Ou leva toda a equipe. Então, você pega aquele valor e racha com a equipe aí, tá? O grupo do Márcio tem quantos? 4, 5? Quantos? Todos vão entrar, Márcio? Acho que vai ser só eu e o Denilson. Beleza, então é 200 e poucos reais, dá 100 e pouco para cada um. Não vai matar ninguém aí. Entra um de vocês aí. Se os dois quiserem entrar, também pode entrar, não tem problema, porque aí é bom que apareça o nome no Congresso, tá? Que ele recebe o certificado do Congresso. E isso pode... Aqueles que puderem participar individualmente, ou seja, como equipe, mas fazer inscrição, melhor ainda, tá? Não vai pesar para ninguém, tá? A vantagem é, se você fizer inscrição, você vai assistir durante o período, não somente aqui na gente, você pode andar sobre todas as salas, assistir tudo. Essa é a vantagem de quem fizer a inscrição. Mas eu vou falar lá para frente. Primeiro, vamos por etapa. Primeiro, vamos fazer o artigo. Depois de fazer o artigo, vou falar na outra semana para fazer o Elevator Pitch. Quer dizer, a coisa, antigamente eu pensei que era tudo dia 30, não é nada dia 30, o negócio está lá para frente. Então, vamos por etapa, tá? Mais alguma pergunta? Dúvidas? Fernando, você que chegou hoje aí, o que você achou da reunião aí? Eu achei boa, Aparece aí, professor. aparece aí. Eu estava meio confuso com relação... Eu estava bem inteirado na época que a gente estava fazendo o TCC da pós, né? Mas depois que começou esse artigo aí para o Cobenja, ele meio que caiu no meu colo, assim, sem mais nem menos, e tava o pessoal tudo meio cheio de trabalho e tal. Mas a sua aula eu gostei, achei que deu para esclarecer bastante. Tá bom, e vai ficar gravado, depois você pode usar. Pessoal, então agora para a gente poder encerrar, alguém quer fazer algum comentário ou não? Eu quero. Fala lá, Felipe. É o seguinte, eu tô caindo de paraquedas agora, como eu tinha dito no começo. Então, até o momento, o que a gente precisa apresentar, o que precisa fazer, inscrição, mas não precisa de nada disso. Nada de inscrição. O que precisa agora fazer o artigo. Entregar até dia 12 esse documento que você falou agora. Pronto. Com essas 10 páginas, é isso? Isso aí. Maravilha. Tranquilo, tá bom? Tá legal. Eu sugiro, se for possível, coloque o nome de todos os componentes. Se não, se vocês mandaram um documento para os componentes, não querem, fique tranquila, não tem que ter dor de cabeça nem arrependimento. Vai na frente, que nem o Maurício e o Vicente, vão sozinho lá. Eu tenho um grupo também que o pessoal não quis fazer. Ô Edgar, tá fazendo sozinho aí. É isso aí. Na realidade, vocês têm que colocar meu nome, porque eu estou no grupo com vocês. Então, o grupo do Vicente e o Maurício são 3 pessoas. É o Vicente, o Maurício e eu sou o último da fila. Em todos os grupos. Peraí, professor, deixa eu levantar a mão aqui, fazer direitinho. Professor, pela ordem alfabética, não seria o senhor o primeiro? Não. Independente disso, em qualquer artigo científico, o orientador sempre é o último, ele é que fecha a fila.
Entendeu? Porque o artigo é de vocês. É isso que o orientador tem que falar. São dos filhos. É dele. E o pai é o último. Fica lá no fundo. Ele não se preocupa em aparecer. Vocês é que tem que aparecer quando o trabalho for publicado, quando as referências surgirem. Vamos supor que tem um grupo de 4 pessoas. É o primeiro, tá? É o primeiro. Só um minutinho, mais um minuto. Por gentileza. Hoje sozinho em casa é difícil. Então, vocês, o professor é o último que aparece. Vocês, aqui na realidade, o brilhantismo, a relevância são vocês. O professor é apenas aquele cara que serviu de baliza para vocês alcançarem o objetivo final, que é entregar esse artigo científico. Tudo bem? Professor. Fale, Felipe. Apareça, Felipe. Eu não gosto de conversar com pessoas escondidas atrás da câmera, não. É que eu tô deitado aqui. Mas não tem problema, não dou bola, você tá deitado. Fique tranquilo com isso. Tá bom, tá. Oi. Vai lá. Aquele documento do Word que você mostrou, que o senhor falou que está terminando de revisar, tem previsão para o senhor disponibilizar? Tenho, até amanhã. Ah, maravilha, então. Maravilha, era isso. Aqui, meu filho, eu trabalho, vou dormir 2 horas da manhã, 1 hora da manhã trabalhando. Acabou essa ligação, vou conversar com aquele professor que me ligou aqui, ele já vai mandar, eu já vou corrigir, já vou disponibilizar. Primeiro para o tutor, depois para vocês. Tá bom, então. Tá bom? Obrigadão. Bom, então agora, se alguém tem alguma pergunta ou não? Não, professor, só boa noite para todo mundo e mais uma vez uma profícua reunião, como sempre. Parabéns. Então vamos fazer o seguinte, vamos lá, as lições aprendidas lá no chat. Então, quais foram as lições aprendidas? Quais as lições aprendidas com essa nossa reunião? E depois, se eu fosse vocês, eu copiaria o chat para que vocês tenham aí como a gente pode melhorar o projeto de vocês. Se vocês gostaram da aula, agradeço, deixo os agradecimentos. Se não, também para falar uma aula chata, um cara xarope que encheu o saco da gente aqui durante mais de 1 hora, né, Luiz Carlos? Boa noite, professor. Boa noite, fica com Deus a todos aí. Um abraço. Vocês também, boa semana. Obrigado. Nesse final de semana, me desculpe se eu não puder responder muitas questões, porque eu entro em curso amanhã às 18 horas, vou até às 23, sábado das 8 até às 19, domingo das 8 até às 13. Mas nos intervalos eu vou fazendo. Ok? Então, vamos lá. Bom descanso, vão desligando, vão lá com as suas famílias jantar. Felipão, prepara o sanduíche, que eu sei que você gosta, você é bom de garfo aí. Ah, tá vendo? Pode ser gordinho mais, tá vendo? Eu também sou gordinho, fica tranquilo, mas tem a boca para comer, né? A Carla já arrumou a companhia, já arrumou lá a Camilinha, que já foi comer a comida lá, mas não quis participar da reunião, né, Carla? Não, professor, eu chamei a Camila para fazer um serviço que, como eu fiquei doente, fiquei um pouco atrasada. Ah, tá então, joia. aí eu chamei ela para me dar uma mão aqui para conseguir pôr em ordem, né? Porque senão eu não consigo cumprir meus prazos, né? Consegue, sim. Tá ela, tá a Micaela, tá todo mundo trabalhando aqui para a gente conseguir entregar tudo no prazo. Eu vou contar para vocês, no interior, viu, Márcio? O Douglas, Donizete, Vicente, que é de Campinas, a gente fazia o seguinte: pessoal, vou fazer uma feijoada na minha casa. Aí quando todo mundo chegava, dava uma enxada para um, uma pá para outro e ia capinar o quintal. Aqui... Isso que ela fez, vai fazer cachorro quente lá, sei lá. Aqui a feijoada, até um tempo atrás, né? Hoje se usa bomba para encher laje e tudo mais, mas até um tempo atrás a feijoada era lá encher de laje. Isso mesmo, eu cansei de fazer isso, Donizete. E participar de feijoada dos outros. Se você dar uma feijoada dessa, vai morrer de fome, cara, que não vê ninguém. Fala, Vicentão, o que você quer colaborar? Ô, professor, só uma curiosidade aí para anunciar para os amigos. Quando é que sai a segunda leva desse curso? Então eu vou falar para vocês de primeira mão aqui, tá? Setembro, próximo ao meu aniversário lá, viu? Dia 4 de setembro, 13 de setembro, já vai sair a segundo curso já. Já está movimentando. Acho que segunda-feira eu devo ter essa resposta, e assim que eu tiver, eu vou compartilhar com vocês, para vocês compartilharem com seus colegas para trazer. Só que agora é nível Brasil. Então a pessoa tem que correr para fazer a inscrição. Porque, veja, em vez de 1.900 engenheiros, a ideia está se prevendo 3.000 engenheiros. Posso dar um palpite, professor? Pode. Se a gente da primeira turma pudesse ter o privilégio de assistir às aulas, que vão ser, naturalmente, tudo melhora no mundo, né? Sim, vão ser melhorado tudo. Melhor, né?
Então, o senhor poderia sugerir, olha, vamos dar um privilégio para a primeira turma de poder assistir. Disponibilizar as aulas. Né? Vou falar, vou sugerir. Depois você me manda, que eu mando para o professor Sebastião. Fique tranquilo. Tá bom? Meninos, bom descanso para vocês. Está na hora de encontrar vossas famílias aí. Valeu, pessoal. Tchau, Márcio. Tchau, tchau. Renatinha, Edgar, Felipe. Coloquem aí agora. Cara, depois você me manda esse vídeo, hein? Você já vai mandar direto, me manda o chat e me manda o vídeo já. Você, como você fazer, já manda já no YouTube. Professor, então, só que se eu colocar no YouTube, vai entrar no meu YouTube. Eu vou lhe mandar. Vamos colocar no seu YouTube? Vamos. Então, vamos já fazer agora. Deixa eu parar de gravar. Nós já vamos fazer agora. Como é que eu faço isso? Mas depois você me manda o chat.